a nossa última flash dica dessa maratona. Eu até vim com uma roupa diferente, a gente já fala sobre isso, mas o nosso objetivo principal aqui é tratar do super importante ciclo menstrual. Construí uma tabela aqui para vocês que para muita gente ela é super complicada e não é. Você vai ver que toda ela tem um princípio lógico de funcionamento. Então vamos entender essa tabela do ciclo menstrual. Primeiro, um ciclo menstrual regulado, padronizado, típico, que não ocorre na maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo, meninas, ele é um ciclo de 28 dias. Nesse ciclo de 28 dias, mais ou menos em média, nós teremos 5 dias de menstruação. Nos 3 primeiros dias, um momento mais hemorrágico, com maior quantidade de sangue. Nos 2 últimos dias, um pouco mais de secreções, de resíduos de menstruação. No 14º dia, ocorre um processo chamado ovulação. Então, se você, por exemplo, menstruou hoje, exatamente daqui 14 dias, você estará liberando o seu ovócito, ou seja, você está no ápice do seu período fértil. E a gente, para poder calcular esse período fértil, normalmente vai colocar 4 dias para frente, 4 dias para trás. E aí a gente tem mais ou menos aquilo que acontece em boa parte das mulheres, tá bom? Beleza. Agora, o que normalmente se complica dentro desse ciclo menstrual e que eu vou tentar tratar com vocês com muito carinho? Olha só, o regimento desse ciclo ocorre por hormônios hipofisários, por hormônios ovarianos. Lembre, hipófise é uma glândulazinha que fica lá no centro da sua cabeça, que tem mais ou menos o tamanho de uma ervilha. Ela controla outras glândulas do nosso corpo, por isso é chamada de glândula mestre. E aí nós temos os hormônios ovarianos, que obviamente pertencem às mulheres, estão nos ovários. E aí temos também um folículo, que é uma estrutura que vai proteger o gameta feminino, e esse folículo, depois de rompido, vai permitir a saída do gameta e vai se transformar num corpo amarelo, que é uma cicatriz, que a gente chama de corpo lúteo. Aliás, lúteus no latim é amarelo por causa dessa questão. Beleza. E o endométrio aqui na minha última linha da tabela. O que é o endométrio? É a parede mais interna do útero que serve para receber um embrião lá mais ou menos 5 dias após uma fecundação. Lembre-se que é no endométrio que ocorre um evento importante do desenvolvimento de um mamífero, que é o momento da nidação. Então, lá na etapa chamada de blastocisto do desenvolvimento embrionário, a gente vai ter um implante desse embrião na parede uterina, para depois desenvolver anexos embrionários e começar, de fato, um desenvolvimento. Beleza. Então, lembrem-se dessa tabela aqui. O que você tem que saber além disso? Os hormônios hipofisários são 2. Um chamado FSH, hormônio folículo estimulante. Olha só, folículo estimulante vai estimular o folículo ovariano, que é quem contém o gameta feminino. E o LH, que é o hormônio luteinizante. Ele estimula a formação do corpo lúteo, que é essa estrutura que eu falei que é formada após o rompimento folicular, essa cicatriz amarelada. Lúteus, lembra? Amarelo. E aí nós temos nos hormônios ovarianos também 2 importantes. O estrógeno, que marca principalmente a primeira quinzena desse ciclo menstrual, e a progesterona, que vai aparecer depois do 14º dia. Então, progesterona, mas depois ali do processo da ovulação. E aí, prof? Preste atenção para você não perder o fio da meada. Muito foco agora na aula. O início do ciclo ele é marcado por uma dosagem maior de FSH. Por quê? Porque o FSH ele sofre um feedback negativo do estrógeno. Ou seja, sempre que o nível de estrógeno descer, o FSH vai levantar. Quando o estrógeno sobe, ele exerce feedback negativo no FSH e ele diminui. Então, quando a gente pega o final do ciclo, notem aqui, ó, o estrógeno está caindo, 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 caindo. E quando a gente tem queda de estrógeno, sobe o nível do FSH. E esse hormônio, que é o folículo estimulante, lá nos primeiros dias começa a estimular o desenvolvimento do folículo. Olha o folículo ovariano aqui, ele está pequenininho. À medida que ele vai recebendo FSH, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Beleza, preste atenção. É o folículo quem libera
Estrógeno. Então, à medida que esse folículo vai crescendo, ele vai liberando mais estrógeno. E lembre-se, esse estrógeno em grandes quantidades exerce feedback negativo no FSH. Subiu o estrógeno, caiu o FSH. Beleza. E aí, prof? Quando você tem essa queda de FSH, você vai ter o estímulo à liberação do hormônio que é responsável direto pelo processo ovulatório. O folículo vai crescendo em função do FSH. Quando o folículo está grandaço, ele está liberando muito estrógeno. Isso faz com que caia-se o nível do FSH e rapidamente a gente tem um pico de LH. Esse pico de LH ocorre quase que coincidentemente no 14º dia, algumas horinhas antes, algumas horinhas depois. E aí quando você tem pico de LH, você vai ter o rompimento folicular. O folículo rasga e vai liberar o ovócito. É o fenômeno da ovulação rolando. Lembre-se, se aparecer lá no seu Enem, quem é responsável diretamente pelo processo de ovulação? O LH. Quando a gente tem esse pico de LH, ocorre o processo ovulatório. A mulher, inclusive, vai sentir uma alteração na temperatura corporal, que se eleva um pouquinho. Ela vai perceber também uma secreção que sai lá da vagina. Essa secreção é a dissolução do tampão do colo uterino. Tem consistência mais ou menos de uma clara de ovo. E essa secreção, que não tem qualquer tipo de cheiro nem coloração estranha, é um aviso de que você está ovulando, menina. Beleza, subiu LH, promoveu ovulação. E aí, prof, no momento que você tem esse pico, rompeu-se o folículo, esse folículo rompido vai começar a formar uma cicatriz, e essa cicatriz é o corpo lúteo. Anote aí, por favor, o corpo lúteo vai liberar 2 hormônios, principalmente progesterona, notem que ela começa a subir na sequência, e ela também libera um pouco de estrógeno. O estrógeno que estava caindo, e caiu por causa do rompimento do folículo, né? Era ele que estava liberando o estrógeno, logo em seguida ele sobe um pouquinho de novo, porque o corpo lúteo passa a liberar estrógeno também. Só que essa cicatriz vai se fechando, e à medida que ela vai diminuindo, o nível hormonal também vai diminuindo. E a mulher, quando começa a ter a queda dos hormônios lá do final do ciclo menstrual, ela vai ter o aviso de que ela não está grávida. Nesse momento que caem os 2 níveis de hormônios, da progesterona e do estrógeno, a mulher percebe que não está grávida e ela vai desencadear em função disso, por se sentir excluída, por se sentir fora de um parâmetro. Isso, claro, pensando em termos evolutivos, a mulher começa a desenvolver um distúrbiozinho, uma certa fragilidade emocional que a gente chama de TPM. A tensão pré-menstrual, ela é decorrente da queda dos níveis hormonais lá no fim do ciclo menstrual, e isso nada mais é do que a mulher bolada por não ter ficado grávida naquele mês. Aliás, ela investiu muita energia para poder engravidar e ela não engravidou. Ela vai ter a TPM, a tensão pré-menstrual. Caiu o nível dos 2 hormônios, a gente vai ter o nível do FSH novamente subindo e o ciclo recomeça. Entenderam tudo? Agora, o último gráfico que é importante. Endométrio, o que acontece com ele? No início, esse endométrio está se descamando, está se desprendendo, é o momento em que a gente tem menstruação. Passou os dias da menstruação, o estrógeno que você está vendo aqui, ele estimula a formação de um novo endométrio. Então ele vai subindo. E aí, quem mantém esse endométrio irrigado e funcional é a progesterona. Então ela mantém o endométrio funcionando. Quando caem-se os níveis desses hormônios, o endométrio vai começar a se desprender. Processos isquêmicos acontecem e o endométrio se desprega da parede uterina, provocando a hemorragia chamada de menstruação. Entenderam? Parece complicado, né? Dá uma olhada em tudo isso com bastante calma, que eu acho que você vai entender. Agora, preste atenção na última dica e talvez a mais importante. Como é que funciona uma pílula anticoncepcional?
A pílula anticoncepcional, ela faz com que o nível de estrógeno e progesterona fiquem sempre altos. Isso caiu já na prova do Enem. O nível dos dois hormônios sempre altos, altos, altos. E aí, prof? Quando o nível de estrógeno e de progesterona estão altos, eles inibem a liberação de FSH e de LH. Ou seja, você não vai liberar, por causa do estrógeno alto, FSH, o folículo não se desenvolve. E não vai liberar LH por causa do nível de progesterona alta, e aí você não vai ter processos de ovulação. É por isso que a pílula anticoncepcional tem um caráter preventivo com relação à gestação, ok? Um grande abraço para vocês, fiquem bem e tchau! Pessoal, último recado aí para vocês. Olha a minha camiseta, tá? Fica a dica. Seja quem você quiser. Seja feliz. Falou, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês durante todas essas aulas. A gente se encontra.